Agora a gente vai fazer a cabeça do unicórnio. A gente vai começar com um anel mágico. E dentro do anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Eu estou usando o fio branco da Balloon Amigo com a agulha 2,5. Vamos colocar aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora a gente vai fazer aquela clássica peça circular com aumentos. E a gente vai fazer na segunda carreira 6 aumentos, ficando com um total de 12 pontos baixos. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento e repetir essa sequência por 6 vezes e ficar com um total de 18 pontos. Quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Mas aqui nessa quarta carreira, eu queria dar uma dica para vocês muito importante. Quando a gente faz uma peça circular com esse aumento que é em espiral, para que os aumentos não fiquem um sobre o outro e a gente fique com aquela peça que tem uma marca, não sei se você já percebeu, que às vezes a gente vê algumas aulas de crochê que as peças elas ficam com a marca, 6 marcas, que são onde ficam os 6 aumentos. E claro que quando ele vai crescendo a peça, essas pontas não ficam tão evidentes, essas marcas acabam passando um pouco desapercebido, mas o acabamento do amigurumi fica muito mais bonito se a gente fizer com essa dica, que é as carreiras onde a gente tem um número par de pontos entre os aumentos, a gente vai dividir esse número de pontos no início da sequência. Nessa próxima carreira, a gente vai ter uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. 2 é par. Então, eu vou fazer separado. No início da carreira, eu vou fazer apenas um ponto, que é a metade de 2. Então, eu vou fazer um ponto baixo no início e já vou fazer um aumento após esse ponto baixo. E depois desse aumento, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento durante todo o resto da carreira. E no final aqui, vai faltar um ponto, porque eu dividi aqui, eu não fiz 2 pontos baixos e um aumento. Tive que virar a câmera aqui, mas vai dar para você enxergar ainda aí. Eu vou fazer meu último aumento e vai faltar um ponto. Deixa eu deixar mais perto. Esse ponto aqui eu vou fazer separado. A gente continuou tendo nessa carreira o espaço de 2 pontos entre os aumentos. Eu tenho aqui um ponto, só que eu dividi eles para que eu não ficasse com aumento sobre aumento. Nessa próxima vai ser 3 pontos baixos e um aumento, a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. E toda vez que eu tiver um número ímpar de pontos entre os aumentos, eu vou começar fazendo normalmente 3 pontos baixos e um aumento. Eu estou concluindo aqui, fiz esse terceiro ponto e vou fazer o último aumento. A próxima carreira são 4 pontos baixos e um aumento. 4 é par. Metade de 4 é 2, então eu vou começar com 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. E agora eu continuo fazendo 4 pontos baixos e um aumento e vou repetindo isso até o final da carreira. A carreira após essa, a sétima carreira, vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. E você pode começar normalmente fazendo 5 pontos baixos e um aumento, vai concluir a sétima carreira com 42 pontos e aí a gente volta para a oitava carreira porque ela vai ter uma diferença. Agora eu concluí aqui essa parte onde a gente tem os aumentos, que é mais comum, né? É uma sequência, né, do amigurumi mesmo, circular. Agora a gente vai fazer, na nossa oitava carreira, 13 pontos baixos e um aumento. E repetir por 3 vezes. A gente vai fazer aqui, sem dividir, sem nada. Lembra que eu falei que toda vez que for ímpar, a gente pode seguir direto. No final a gente volta aqui. A gente conclui essa carreira com 45 pontos. E a nona carreira a gente vai repetir os 45 pontos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Concluí a nona carreira com 45 pontos baixos e agora na 10ª carreira a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. Depois a gente vai repetir por 2 vezes 14 pontos baixos e um aumento e terminar com 7 pontos baixos e finalizar a carreira. Após concluir a 10ª carreira, a gente vai fazer uma sequência de carreiras com apenas ponto sobre ponto. 11ª, 12ª e 13ª com 48 pontos baixos, ponto sobre ponto. A 14ª carreira a gente vai fazer 15 pontos baixos e um aumento por 3 vezes e vamos concluir com 51 pontos baixos. Cheguei aqui no final da 14ª carreira
Eu vou fazer a 15ª carreira, que vai ser 16 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Como 16 é um número par, eu vou começar fazendo 8 pontos baixos e um aumento. E os próximos eu sigo fazendo 16 pontos baixos e um aumento. E no final, os 8 pontos baixos que vai faltar para completar 16, aqui que eu dividi para o início. E aí eu concluí a 15ª carreira, e na 16ª a gente vai fazer 4 pontos baixos e vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e terminar fazendo 4 pontos baixos. Concluí aqui a 16ª carreira e agora vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes e concluir a 17ª carreira com 66 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma sequência de 21 pontos baixos e um aumento, isso por 3 vezes. Agora na carreira de número 19, a gente vai fazer 11 pontos baixos e um aumento, depois 22 pontos baixos e um aumento, 22 pontos baixos e um aumento e concluir fazendo 11 pontos baixos. A gente vai fazer a carreira 20 e 21 só pontos sobre pontos, uma repetição. Agora, a partir da carreira 22, a gente vai fazer uma sequência de diminuições. A carreira 22, 10 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 66 pontos. Na carreira 23, a gente vai fazer 9 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e vamos ficar com 60 pontos. Na carreira 24, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficar com 54 pontos. Na carreira 25, fazer 7 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficar com 48 pontos baixos. Na carreira 26, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes e ficar com 42 pontos. E vou seguir assim até a carreira de número 30, onde a gente vai estar com 2 pontos baixos e uma diminuição e concluir com 18 pontos. Eu vou fazer essa sequência de diminuições e volto com vocês aqui. Terminando aqui a parte da cabeça, a gente fica com 18 pontos baixos aqui na volta. A gente vai começar o corpo fazendo aumento. Você pode já colocar enchimento nessa parte. Mas como essa parte aqui fica bem pequenininha para trabalhar, e é uma dica que eu também trago para vocês. Aqui quando a gente vai trabalhar e ele tá cheio, a gente às vezes acaba pegando um pouco de fibra, ou coloca pouco enchimento porque vai trabalhar perto da fibra e fica ruim de segurar. Aí eu faço 2 carreiras do corpo para depois preencher, para deixar bem cheinho, e aí eu continuo trabalhando. Aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento, essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Terminando aqui o último aumento, a gente vai agora fixar os olhos antes de colocar o enchimento. Nós vamos fixar os olhos entre a carreira de número 13 e 14. A gente vai contar aqui a partir do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa carreira aqui. A gente deixa para trás essa parte onde está o início, né, de cada carreira. Eu já vou marcar com um alfinete em um dos olhos. E a gente vai colocar o outro olho com uma distância de 8 pontos baixos. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu vou colocar aqui. Tá? Entre as carreiras 13 e 14, com 8 pontos baixos de distância, aqui está posicionado onde a gente vai colocar os olhos. Eu vou estar usando o olho com trava de segurança de número 12 e a gente vai posicionar aqui. Vou pegar no mesmo local que está o alfinete. É sempre bom colocar o alfinete antes para que a gente, o olho ele tem uma base bem grossa, onde a gente coloca, se você ficar tirando para reposicionar depois, ele vai ficar vai deixar um espaço aqui entre os pontos. Então marca primeiro com o alfinete e aí eu venho aqui onde está o alfinete e coloco esse olho. Posicionei o primeiro olho, vou colocar o segundo.
Então, gente, coloquei os olhos, observei, a gente vê se tá bem certinho, se é dessa forma mesmo que a gente quer que fique, tudo certo. Aí a gente vai colocar a trava de segurança. Você tem que empurrar até ela fazer um clique. E existe uma pecinha que é um aplicador de olhos. Aqui já consegui colocar, que fica muito mais fácil, você tem que fazer menos força para colocar, porque é só apertar o aplicador de olhos. Eu vou deixar o link desse aplicador de olhos aqui na descrição, para que você possa estar adquirindo. Está aqui, gente. Agora a gente vai dar continuidade. A gente vai fazer ponto sobre ponto na próxima carreira, repetindo os 24 pontos. Concluindo a segunda carreira do corpo com 24 pontos, a gente vai aumentar a laçada aqui para não perder o fio. E vamos encher a cabeça. A gente vai colocar enchimento para deixar essa cabeça bem firme. Estou usando aqui a fibra siliconada e eu vou colocando aqui com a mão mesmo. O espaço aqui ficou larguinho, né? Então dá pra gente colocar assim com a mão. E a gente vai colocando enchimento até deixar a cabeça bem firme. E eu vou trazer uma dica para vocês. Isso aqui são restinhos de linha de arremate. Quando a gente vai cortando os fios de arremate, eu sempre guardo, porque eu coloco aqui no enchimento. Eu aqui preenchi primeiro com fibra para botar esses restinhos no meio, porque essa peça é branca, né? Então poderia aparecer. Mas aí eu posicionei bem no meio aqui, não vai dar para aparecer. E a gente aproveita assim as sobrinhas de linha. Sempre guardo para usar no enchimento. Agora sim, bem preenchida aqui a minha cabeça. A gente vai fazer agora uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer aqui por toda a volta e no final eu volto para que a gente continue dando sequência ao corpo. Concluímos aqui a carreira e ficamos com 30 pontos baixos e nós vamos fazer a próxima sequência repetindo 30 pontos baixos. Agora nós vamos continuar fazendo 4 pontos baixos e aqui eu vou dividir. Eu vou começar com 2 pontos baixos e um aumento. Essa parte do início eu vou dividir os 4 pontos para que a gente não fique com aumento sobre aumento. Terminamos essa volta com 36 pontos baixos e vamos fazer a próxima com 36 pontos baixos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo e no final a gente volta para dar continuidade. A gente vem fazendo aumentos de 6 vezes, né? 6 aumentos. Essa carreira a gente vai fazer apenas 3 aumentos. 36 eu consigo dividir por 3 e ter 12 em cada parte. Então nós vamos fazer 11 pontos baixos e um aumento. Por 3 vezes a gente vai fazer essa repetição de 11 pontos baixos e um aumento e vamos concluir essa carreira com 39 pontos. Terminei aqui a carreira com 39 pontos. E a gente vai fazer agora a carreira de número 38 e 39. Nós vamos fazer de ponto sobre ponto, fazendo 39 pontos em cada uma delas. Nós vamos seguir agora para a carreira de número 40. Na anterior a gente teve 11 pontos baixos entre os aumentos, agora a gente vai ter 12 pontos baixos entre os aumentos. E a gente conclui a carreira de número 40 com 42 pontos. E vamos fazer a carreira de número 41 com 42 pontos, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando aqui no final, antes de fazer o último ponto, a gente vai fazer nessa próxima carreira uma troca de cor para a cor da primeira saia. Então eu vou dar aqui a laçada, um nó corrediço, né? Deixar essa laçada mais ajustada. A gente vai fazer o último ponto e vai finalizar ele. Deixo aqui só as 2 laçadas na agulha e eu finalizo com a nova cor. Deixo pra cá. E a próxima carreira, a carreira de número 42, nós vamos fazer por 3 vezes, 13 pontos baixos e um aumento. Mas nessa carreira nós vamos pegar apenas a alça de trás do ponto. Nós vamos fazer essa carreira em blow. Chegando aqui no final, eu vou concluir. E a carreira de número
43, nós vamos fazer 45 pontos baixos, mas agora a gente vai pegar as duas alças normalmente e vamos seguir até o final, fazendo ponto sobre ponto. Antes de seguir, eu vou aumentar aqui a laçada para já cortar esse fio branco que a gente estava fazendo no início do corpo. E essa perninha aqui do fio novo da troca de cor, a gente vai só dar um nó aqui para que fiquem bem presos esses dois. Dá 2 nós e deixa o fio aqui para dentro mesmo, porque a gente vai depois preencher com fibra. Na carreira de número 44, nós vamos fazer 14 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Chegando aqui no penúltimo ponto, eu vou deixar o ponto aqui sem finalizar. Vamos para a troca de cor, para a terceira saia. A cor que eu escolhi foi o rosa. A gente vai fazer a laçada aqui do nó corrediço. E vamos finalizar o ponto com a nova cor. Na próxima carreira, nós vamos fazer 48 pontos baixos, pegando apenas pela alcinha de trás. Pegando a alça de trás aqui. Cheguei ao final com 48 pontos, pegando pela alça de trás, a gente deixa essa alcinha aqui onde a gente vai trabalhar a saia. E as duas próximas carreiras, a carreira 46 e 47, a gente vai fazer pegando as duas alças normalmente, mas vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. A gente vai antes arrematar esse fio aqui também, vou cortar o fio. Esse fio aqui para dentro. E a gente segue contornando essa carreira toda e a próxima com ponto sobre ponto. Concluindo aqui as duas carreiras, eu deixo novamente apenas o ponto com duas alças sem finalizar e vou passar para a cor da terceira saia. Da mesma forma que nas outras, vou fazer um nó corrediço, puxar, ajustar a laçada e finalizar o ponto. Próxima carreira, nós vamos pegar em blow, novamente pegando somente pela alça de trás, e continuar fazendo 48 pontos. E vamos fazer mais duas carreiras, a 49 e a 50, pegando também ponto sobre ponto, mas nós vamos aqui fazer pegando normalmente o ponto, as duas alças. Vamos subir aqui o marcador e continuar fazendo a carreira de número 49 e 50 de ponto sobre ponto. Concluir a carreira de número 50, a gente tem 48 pontos e agora a gente vai começar a sequência de diminuições. O corpo do unicórnio já está com um tamanho bom e a gente vai diminuir. E a gente vai seguir para a próxima carreira fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição. Só para recordar, a diminuição a gente pega a alça do ponto do próximo ponto, do outro ponto, puxa passando pelas duas e finaliza o ponto baixo. Aqui a gente tem uma diminuição invisível. Concluímos a carreira de número 51 com 42 pontos e vamos seguir fazendo agora a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. E a próxima carreira nós vamos fazer a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos seguir nessas sequências de diminuições até fazermos um ponto baixo e uma diminuição e a gente vai finalizar com um anel mágico invertido. Quando eu chegar na carreira aqui de 2 pontos baixos e uma diminuição, eu já vou começar a colocar o enchimento aqui. E é importante que nessa parte do pescoço a gente deixe bem firme com o enchimento para que a cabeça não fique bamba. Concluímos aqui o enchimento e agora a gente vai fazer a sequência por 6 vezes de um ponto baixo e uma diminuição. A gente vai ficar com 12 pontos e vamos finalizar fazendo 6 diminuições. As 6 diminuições eu vou fazer com o anel mágico invertido. Eu vou voltar aqui assim que eu terminar. Finalizei. Eu vou já tirar o fio que eu estou usando como marcador. Vou puxando, ele vem lá desde a cabeça. Agora eu vou cortar o fio. E vou puxar aqui para utilizar uma agulha de tapeçaria para fechar fazendo o anel mágico invertido. O anel mágico invertido é da seguinte forma: aqui você certifica certinho se está bem preenchido o corpo. Qualquer coisa você coloca um pouco mais. E o anel mágico invertido é da seguinte forma: você vai pegar aqui só as alças da frente, vou passar em zigue-zague. Eu passo para lá, para cá. Eu posso ir pegando assim também, ó.
para lá e aqui para cá. Ó, sair para cá, então nesse próximo ponto eu vou fazer para dentro. O ponto seguinte faço para fora. Aí faço para dentro, o ponto seguinte para fora. Só as alças de fora. Um outro ponto para dentro. Para fora. E o último ponto que eu tinha feito foi esse aqui. Para dentro. Caso você fique com dificuldade para perceber qual foi o último ponto, você usa o marcador. E agora é só puxar. E aqui tá feito o nosso anel mágico invertido. Ele finaliza igualzinho o anel mágico com 6 pontos baixos, ó. Fica perfeito. E aí eu vou trazer aqui pra dentro esse fio, sair aqui num ponto mais pra cá. Vai puxar certinho, olha como fica perfeito. E aí eu vou passar lá pra um ponto distante aqui no corpo. E aqui vou apertar um pouquinho pra poder cortar. E o ponto some lá dentro da fibra. Aqui tá finalizado o corpo do unicórnio. Nós vamos fazer agora as saias. Essas carreiras que ficaram, que a gente pegou em blô, as alcinhas que ficam aparentes é onde a gente vai começar as saias do vestido. Nós vamos pegar aqui a cor da saia de baixo, que é o azul. Essa saia de baixo vai ser a saia maior. Então a gente vai ter aqui 4 carreiras. Nós vamos trabalhar nessas alças daqui com a cabeça do unicórnio voltada pra gente, para que o lado direito do ponto alto fique para fora. Nós vamos fazer a laçada, deixar aqui uma quantidade de fio para esconder por dentro da peça depois, ajustar aqui, ó. E eu vou chegar aqui, como tem esse degrau da troca de cor, para amenizar esse degrau, eu vou vir aqui alguns pontos antes, 1, 2, 3, 4, 5 alças antes, eu vou puxar esse fio e já fazer aqui uma corrente. Caso você deseje, você pode ir escondendo essa perninha aqui à medida que for fazendo os pontos altos aqui. Eu não gosto de fazer dessa forma porque em algum momento esse fio que ficou aqui preso entre os pontos pode vir a sair, a criança pode ficar curiosa se esse unicórnio for para uma criança muito pequena e em algum momento após alguma lavagem ficar uma pontinha para fora, ela pode ir puxando e deformar a peça. Enfim, claro que soltar não vai porque tá com um nó aqui, mas eu gosto de esconder esse fio por dentro da fibra. Então eu vou deixar ele solto aqui, vou trabalhar aqui as carreiras e depois eu escondo esse fio arrematando. A gente vai começar a saia fazendo 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, dá a laçada e volta no mesmo lugar e faz um ponto alto. E nós vamos seguir por toda a volta fazendo 2 pontos altos em cada ponto. Tô chegando aqui próximo ao degrau. E aqui eu já vou subir para essa próxima alça aqui e fazer 2 pontos altos aqui também. Isso vai disfarçar um pouquinho esse degrau da troca de cor que a gente tem. Como nessa carreira a gente está fazendo 2 pontos altos para cada alça livre, essa saia vai ficar assim fazendo um babado. Então esse degrau aqui vai ficar bem disfarçadinho, vai ficar discreto, a gente fazendo dessa forma, pegando alguns pontos antes, né? Cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e vou subir 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. A gente começa com um aumento. No próximo ponto a gente faz um ponto sozinho. E vamos seguir intercalando um ponto alto e um aumento de ponto alto por toda a volta. Oi pessoal, continuando, eu tive um problema na gravação aqui e eu já adiantei, ó. Primeiro a gente começa com um aumento de ponto alto, né? 2 pontos em cada alça livre. Aí faz na próxima carreira um aumento e um ponto alto, um aumento e um ponto alto.
e as duas últimas e repete 2 carreiras fazendo ponto sobre ponto. A próxima saia, que é a saia do meio, ela tem a mesma receita da saia de baixo. Faz 2 pontos altos em cada alça livre, um ponto alto em um aumento, um ponto alto sobre cada ponto. E aí a gente faz a última carreira, não faz de ponto alto, que aqui são 4 carreiras e a última também é ponto alto. Nessa, a última carreira é ponto baixo. A minha quantidade de linha rosa, eu vi depois que não ia dar para eu poder fazer a saia e ainda fazer a crina e a franja. Eu quero colocar a rosa lá também, nessa parte superior do unicórnio. E aí eu fiz essa troca de cor. Ficou ali com essa emenda aqui. Na finalização não vai ter problema, você na sua aí faça de uma cor só. Eu não quis parar a gravação, né? Além do probleminha que eu já tive aqui, que perdi essa outra parte do vídeo. Eu não quis parar para poder ir comprar linha ainda, eu dei continuidade aqui para a gente poder seguir com a nossa aula. Então, gente, cheguei aqui no final. Vou cortar o fio. Cortar aqui. Eu deixei um tamanho maiorzinho para a gente poder arrematar. Vou fazer aquele arremate. Você viu, eu fiz o último ponto e fica com esse espacinho, que foi aqui onde a gente fez a corrente. E aí eu vou pular essa corrente, pular esse ponto aqui. Pular a corrente e vir nesse ponto aqui. Passar por baixo dele. Voltar de onde esse fio tá saindo. Assim, ó, de baixo pra cima. E trazer o fio pra cá. Pronto, onde era uma corrente a gente já simulou a continuação do ponto, ó. Fica um acabamento perfeito. Aí eu vou só arrematar esse fio aqui atrás. Falei pra vocês que ia mostrar como colocar esses fios pra dentro, né? Pegar a agulha de tapeçaria. Passar o fio na agulha e colocar por dentro da peça, passando para o outro lado e já esconde esse fio para lá. Pronto, aí esse daqui eu vou, como tá no meio, eu vou fazer aquele meu arremate de dividir em 2 partes e dar um nozinho. Esse aqui, como tá muito na ponta, eu vou passar por alguns pontos só para tirar aqui da bordinha, ficar mais escondido aqui atrás. Passando por essas alças retas que ficam atrás aqui do ponto baixo e do ponto alto aqui. Só para tirar ali da pontinha mesmo. Você vê que ficou bem invisível. Eu ainda tenho que fazer isso aqui nesse outro, mas vamos começar aqui a última saia, que é a saia mais de cima. A mesma coisa, né? A gente vai fazer com essa última. Nós vamos começar algumas alças livres antes desse degrau da cor, para que fique assim como nesse aqui, fica um pouco mais discreto essa troca de cores. Eu fiz o nó corrediço, vou ajustar aqui na linha. Venho nessas alças antes, fazer uma corrente para poder começar. E aqui a gente vai fazer da mesma forma, pessoal. A gente vai fazer 2 pontos altos em cada alça livre. Depois a gente vai fazer um ponto alto e um aumento. E depois uma carreira de ponto alto. Então a gente vai fazer e finaliza. Finalizei aqui a última carreira, já até cortei o fio. Vou puxar, vou fazer aquela finalização, como eu já mostrei para vocês nessa saia do meio. Ficou assim o corpinho do nosso unicórnio. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido muitas dicas. Deixa aqui a sua curtida, seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações.
clicando no sininho. Você dessa forma ajuda bastante aqui o canal a crescer. Eu tô começando agora e quero trazer muitas ideias boas. Tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ajudar muito aí nos seus trabalhos, nas suas vendas. Que Deus te abençoe e te convido para a última aula onde a gente vai fazer a montagem desse lindo unicórnio.